gente vai falar hoje sobre o casamento, uma instituição falida. Vamos ver que conclusão a gente chega aqui nesse dia. Trouxe várias coisas para vocês, né? Então, a gente vai analisar juntos se casamento realmente é uma instituição falida ou não. Então, vamos começar. Vou começar falando para vocês alguns dados, tá? Em 10 anos, o divórcio aumentou 85%, o número de divórcio aqui no Brasil, sendo que no ano passado houve um aumento de 15% em relação ao ano anterior. Então, baseado nesses dados, eu queria fazer uma pergunta: será que casamento é uma instituição falida? Bom, eu vou apresentar hoje para vocês dois tipos de pensamento sobre o que é casamento e se realmente com isso a gente consegue falar se é uma instituição falida ou não, tá? Então, assim, segundo o dicionário, casamento é uma união voluntária entre duas pessoas nas condições sancionadas pelo direito, de modo que se estabeleça uma família legítima. Segundo o Wikipedia, casamento é um vínculo estabelecido entre duas pessoas mediante o reconhecimento governamental, cultural, religioso, vide casamento religioso ou social, que se pressupõe uma relação interpessoal de intimidade, cuja representação arquetípica é a coabitação, embora possa ser visto por muitos como um contrato. Normalmente é marcado como um ato solene. Então, segundo o dicionário, ou segundo a nossa cultura, segundo a nossa sociedade, o casamento é uma união voluntária entre duas pessoas que elas têm direitos. Então, eu trouxe também para vocês algumas informações sobre o que as pessoas estão falando sobre o casamento. Em um vídeo no YouTube, a Samara Filippo, ela diz que o casamento é uma instituição falida, pois ela não acredita que seja possível se relacionar com uma única pessoa. Ela afirma que ela não é um tipo de pessoa que ela consegue ter relacionamento com uma única pessoa. Tá, isso eu não estou inventando, pessoal, é assim, são informações que eu peguei dentro do YouTube, tá? Então, a revista Isto É trouxe essa reportagem falando sobre esse vídeo no YouTube da Samara Filippo. Para quem não sabe, ela é uma atriz, tá? Em um programa da GNT, onde estão num bate-papo a Astrid, né? Aquele programa Saia Justa, estão no bate-papo a Astrid Fontanelli, Mônica Martelli, Gabi Amarantos, Miguel Falabella e Pete. Eles começam a discutir sobre o casamento ser ou não uma instituição falida. Então, eles levantaram 4 pontos nesse vídeo, né, ou nesse programa, que foi: casamento é uma empresa para você deixar para os seus filhos, né? Lá na Wikipedia falava que era um contrato, né? Então, daí tem uma relação também. O casamento, ele faz você perder a sua individualidade. O futuro será uma outra forma de relacionar. E aí eles discutiram que a geração que vem agora, que já é uma nova geração, ela é uma geração que já não acredita mais num relacionamento como a nossa geração acreditava, que é uma geração de homem e mulher, de uma única família, um único relacionamento dessa relação. Monogamia é uma instituição falida, segundo eles. Mas é muito engraçado que, se vocês procurarem esse vídeo e assistirem, eles falam tudo isso, mas ao mesmo tempo
eles estão falando de uma coisa que eles não viveram isso, e eles não vivem isso. Então, eles trazem isso, mas ao mesmo tempo eles colocam, poxa, mas se eu fosse traída, eu ia me sentir mal. Então, assim, mas não é, né? Então, assim, esse casamento que eu apresentei agora é o casamento da sociedade, é o casamento que a gente vive hoje, né? O que é apresentado para a gente hoje quanto cultura, quanto sociedade. E se eu perguntasse para você, baseado nisso, casamento é uma instituição falida, sim ou não? Eu acredito que, baseado no que a gente vê friamente sobre a sociedade, sim, o casamento é uma sociedade falida. Porém, eu não sou uma pessoa que vive sobre as regras da sociedade. Não que eu não cumpra as regras da sociedade, mas eu tenho perfil e eu já falei que o meu manual é a Bíblia. Eu falo isso de várias formas. Então, eu vou trazer uma outra versão sobre o que é relacionamento, o que é casamento diante da Bíblia, tá? Então, o que Deus pensa sobre o casamento, tá? A sociedade pensa, a gente chegou à conclusão que a sociedade pensa numa evolução do casamento, certo? Deus, ele criou o casamento, ele instituiu o casamento como um ato mais do que evoluído. Ele já criou o casamento no top da evolução. Então não tem mais como evoluir. E em que eu vou me basear? Eu vou me basear em alguns versículos. Assim como eu trouxe exemplos na sociedade, eu vou trazer para vocês exemplo da Bíblia. Em Gênesis 1, 27 e 28, diz: Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que movam pela terra. Também Gênesis 2, 24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa, algo excelente encontrou, recebeu uma bênção do Senhor. Marcos 10, 8. E os dois se tornaram uma só carne. Assim, eles já não são mais dois, mas sim uma única carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Poderia trazer vários outros versículos, mas eu trouxe esses 4 versículos onde mostram qual é o propósito de Deus com o casamento. O propósito de Deus com o casamento, quando Deus instituiu o casamento, foi para que nós possamos ser homem e mulher e juntos para formar uma família, multiplicar a terra. Então, o homem vai deixar a casa do pai e da mãe e vai montar a sua própria família. E vai multiplicar a terra. Então, a visão da igreja, ou melhor, de Deus sobre o casamento, é que nós tenhamos o casamento como uma instituição, como algo verdadeiro, não como algo como uma evolução. E pensando nisso, eu acredito que o fato da gente se unir e ser uma só carne, pensando nisso, eu não acredito no casamento como uma instituição falida. Aí você fala assim, poxa, Vanessa, mas não é fácil viver com outra pessoa, não é fácil viver com alguém e tal. Essa pessoa não me reconhece, essa pessoa não me apoia, ou várias coisas nesse sentido. Quando você pensa isso, eu queria te fazer uma pergunta.
Você casou um dia, você aceitou casar um dia, né? E qual foi o motivo que fez você aceitar casar com aquela pessoa? Enquanto você pensa, eu vou contar uma história para você. Quando eu fui me casar, é, para quem não conhece minha história, eu casei muito rápido, né? Eu tenho já 17 anos de casada, mas eu me casei muito rápido. Eu conheci meu marido e, e aí a gente começou a namorar. Em 8 meses a gente se casou. E aí nós fomos pedir para o pastor para casar, fomos falar com o pastor, aí o pastor foi fazer uma entrevista. Então, assim, pensa que, né, aquela fase que você já, pô, entrevista para casar, eu só quero casar, faz aí o casamento e pronto. Aí na entrevista já tiveram algumas perguntas, né? E depois a gente levou para casa um relatório, um formulário para preencher. E aí eu falei assim, nada a ver, eu só quero casar, e aí ficar preenchendo isso e tudo mais. Mas depois a gente começou a entender o porquê disso. Porque muitas pessoas casam por motivos enormes, tipo, vou dar alguns motivos aqui. Então, uma pessoa, ela tá com problema financeiro, então ela casa para ajudar na parte a resolver o problema financeiro. Muitas pessoas casam porque elas não aguentam mais ficar na casa dos pais e não têm condições de ir sozinha para uma casa. Então elas casam para dividir as contas. Outras pessoas casam porque elas é, precisam suprir algo, né? Então elas casam criando uma expectativa sobre o casamento que ela vai resolver. Elas não estão bem com a vida, elas não estão bem com elas mesmas, então elas casam para que elas possam ter uma vida melhor, para elas se sentirem mais satisfeita, mais completa. Tem gente que casa para ter uma casa e mandar na casa, né? Enfim, tem diversos motivos. Aí eu queria saber qual foi o seu motivo para casar. Não precisa escrever, mas pensa sobre isso. Qual foi o seu motivo? O que fez você casar? Mas se você pensar nesse motivo, esse motivo faria você se separar hoje? Eu apresentei duas formas de ver o casamento para vocês, né? Uma delas nos leva a pensar que é uma instituição falida e a outra não. Eu quero falar um pouco mais sobre a que não é uma instituição falida com vocês. E eu quero saber o seguinte: vocês gostariam de ter um casamento segundo os princípios de Deus? Um casamento que não é uma instituição falida? Vocês gostariam de não fazer parte da estatística que eu falei no início, que cresceu 85% o número de divórcio no Brasil? Vocês gostariam de sair dessa estatística? Então, eu vou listar aqui 5 coisas que a gente pode aprender com esses versículos que eu trouxe. Então, a primeira coisa é que o casamento, a gente já falou que o casamento é uma instituição de Deus. Ele foi instituído por Deus e ele foi instituído para ser feito entre homem e mulher. Gente, assim, o que eu vou falar agora, eu queria que vocês colocassem muito, 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 muito amor sobre o que eu vou falar, porque eu estou falando baseado nesses versículos que eu falei. Eu vou repassar aqui quais foram os versículos, tá? Para que, se vocês quiserem anotar, é Gênesis 1, 27 e 28, que fala que Deus criou o homem à sua imagem, e Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. E Gênesis 2, 24, que fala que o homem deixará o seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher. Provérbios 18, 22, que fala que quem encontra uma esposa encontra uma excelente bênção. Marcos 10, 8, que fala se os dois se tornarão uma só carne, né? Que quando casar a gente se torna uma só carne. Então, baseado nisso,
analisando esses versículos, então ponha muito amor no que eu vou falar, o casamento é feito, o casamento instituído por Deus é feito entre um homem e uma mulher. Esse é o primeiro passo. Segundo, casamento ele foi instituído para dar frutos. Lá em Gênesis ele fala, ide e multiplicai sobre a terra. Então, quem são os nossos frutos? Os nossos filhos são os nossos frutos, né? Esse é o segundo. O terceiro é deixará o homem a sua mãe e seu pai e tornará uma família. Então ele deixa de ser família daquela casa e passa a ter a sua própria família. Então ele monta a sua família, ele cria uma nova família. E fala, quem acha uma mulher alcança uma bênção. Porque mulher é coisa boa, gente. Deus criou a mulher para ser boa. Deus criou a mulher para ser bênção na vida do homem, não para ser maldição. Se a gente se colocar no nosso lugar de mulher e nos posicionarmos como mulheres que somos, criada por Deus, sim, nós seremos bênção na vida da nossa família. Então, por isso o homem que acha uma mulher acha uma bênção. E se unirão em uma só carne. Aqui é muito interessante, porque quando a Bíblia fala que a gente unir, vira uma só carne, ela usa uma palavra que é traduzida amalgamado. Eu não sei se vocês sabem, mas amalgamado é uma coisa muito ligado assim. Vou tentar explicar, vou usar um exemplo para explicar para vocês. Quando vocês pegam uma vasilha para fazer um bolo, você põe lá a farinha, a manteiga e bate. Aí você vai lá e quebra o ovo e bate. Aí eu falo assim, não era para pôr ovo. Tira o ovo. Você consegue tirar o ovo? Não, porque ele está amalgamado, ele está interligado, está totalmente ligado. Então, se a gente tirar o ovo, alguma coisa do ovo vai ficar na farinha. A gente não, mesmo que se a gente só tenha quebrado o ovo, ele encostou na farinha, não tem como tirar totalmente. Então, assim somos nós quando casamos. Nós unirmos a uma outra pessoa e nos tornamos uma só carne. E essa uma só carne, quando a gente for, se houver a separação, caso necessite de alguma forma dessa separação, vai ficar marca. Vai ficar, porque ela está interligada. Como você consegue separar uma pessoa da outra se ela é uma carne só? Então, esses são os ensinamentos que a gente tira desses versículos da instituição casamento criada por Deus. São esses ensinamentos. Mas eu já escutei muitas e muitas mulheres que falam assim, tá bom, Vanessa, tá bom. O casamento é uma instituição de Deus. Eu devo ser uma mulher boa, uma mulher virtuosa, mas como eu vou fazer isso? O meu marido, ele não me escuta. O meu marido, ele não tá nem aí. Ele só quer tudo limpo, ele só quer tudo pronto, mas ele não tá nem aí como é que tá fazendo. Eu tô cansada, eu já não aguento mais falar, eu não aguento mais... E é reclamação em cima de reclamação. Então, o que você pode fazer? O que pode ser feito para uma pessoa que não enxerga o casamento como algo bom, como algo instituído por Deus? Primeiro, você precisa lembrar qual é o motivo que fez você casar com essa pessoa, né? Então, deve ter tido um motivo bom para você aceitar casar com essa pessoa. E agora, eu vou explicar para vocês como é que você faz se você é solteira e você não e você quer ter uma relação
um casamento instituído por Deus, tá? Se você é solteira ainda, a dica que eu dou tenha aí na sua mente qual é o casamento que você quer. Ore por esse casamento. Ore para que Deus trabalhe a pessoa que vai estar com você no futuro, mesmo que você ainda não conheça. E enquanto você espera essa pessoa chegar, então trabalhe dentro de você. Trabalha o seu eu, quem você é. Não vá para um relacionamento, já que você está solteiro, não vá para um relacionamento sendo metade, procurando outra metade na pessoa. Vá para um relacionamento inteiro. Vai para um relacionamento onde você não vá precisar, não vá buscar amor na outra pessoa. Não que a pessoa não tenha que te amar, mas que isso não seja dependência, né? Que isso não vire dependência. E para você que é casada, eu trouxe 5 passos para as mulheres casadas que queiram ter o relacionamento instituído por Deus, que queiram ter um casamento da forma que Deus manda ter. Primeiro passo é para de culpar o outro pelo que você não tem. Para agora de ficar olhando para o que ele não fez, olhando para o que ele está fazendo. Ah, porque eu estou fazendo isso, porque eu estou fazendo aquilo. Para de culpar o outro. O outro não tem culpa. Você precisa assumir a sua responsabilidade. Você precisa olhar para você e falar: qual é a minha parte nisso tudo aqui? Por que eu estou aqui culpando o outro? Por que eu estou insatisfeita lavando a louça quando eu deveria dar graça por estar lavando a louça? Então, pare de culpar o outro. A segunda dica é: tome a decisão diária de amar o próximo, ou melhor, de amar o seu esposo. Tome a decisão. Acorde todos os dias e decida amar essa pessoa. Todos os dias, olhe para essa pessoa e fale: eu vou amar. Como assim amar? Gente, amar, eu já falei 1000 vezes nas redes sociais. Amar é uma decisão. Amar é uma decisão. Você decide amar o outro e pronto. Não é assim: eu vou amar se ele fizer isso para mim. Eu vou amar se ele me der um beijo. Eu vou amar se ele fizer o jantar para mim. Eu vou amar se ele me levar então ao restaurante. Não. Decida amar. Amar é uma decisão. Então, decida amar. Segundo ponto. Terceiro ponto, agradeça todos os dias pela pessoa que está ao seu lado. Se você não tem ou acha que não tem pelo que agradecer, começa agora a olhar. Alguma coisa essa pessoa tem para agradecer. É impossível que as pessoas não tenham nada de bom. Você afinal casou com essa pessoa. Ah, mas essa pessoa mudou, essa pessoa não é mais a mesma. Dane-se, ela tem alguma coisa boa para agradecer. E é por essa coisa que você vai agradecer todos os dias. E cada dia vai aparecer mais. E quando você começar a agradecer, você vai ver que cada vez você vai ter mais coisas para agradecer, mais coisas e mais coisas. Então, o terceiro passo é: agradeça todos os dias pela pessoa que está ao seu lado. O quarto passo está em Ezequiel 36, 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Aqui é muito mais forte. Então, se você está olhando para o outro e culpando sempre o outro, é possível que você tenha um coração duro. E Deus diz que se você
tá com esse coração duro, ele vai te dar um coração novo. Então, o quarto passo é dobrar o seu joelho e pedir para Deus dar um coração novo para você. Dar um coração transformado, tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Te dá amor. Então, se você quer fazer isso, o quarto passo é: peça um coração novo a Deus, um coração obediente, um coração amoroso, um coração que tem um olhar das coisas para o bem, que consiga olhar as coisas com amor. E o quinto e último passo, tá? E são 5 passos para começar. Esses 5 passos que eu tô falando, pessoal, são 5 passos para você começar a... Eu já respondo as perguntas, tá? Para começar, esses 5 passos são para você começar a mudar o seu relacionamento. Então, o quinto passo é: ore pela sua relação. Ore, peça para Deus para que você tenha, visualize o tipo de relação que você quer ter. Olhe para frente, olhe pensando no que você quer e fale com Deus, peça para Deus. Ore pela sua relação. E quando você estiver orando, medite em Provérbios 31. Provérbios 31, ele explica todos os atributos de uma mulher. E nós, mulheres, temos muitos atributos dados por Deus. Nós não precisamos ficar competindo com os homens. Nós fomos criadas para ser dessa forma. Nós somos diferentes. Temos estrutura física diferente, somos mais sentimentais, somos mais emocionais. Então, fomos criadas diferentes para sermos diferentes. Então, são esses 5 passos que eu dou para você hoje, e coloque isso em prática, que você vai ter um casamento segundo os propósitos de Deus, que é: pare de culpar o outro, relembrando: 1, pare de culpar o outro pelo que ele não tem. 2, tome a decisão de amar seu esposo. 3, agradeça todos os dias pela pessoa que está ao seu lado. 4, peça um coração bom para Deus, para que Deus tire seu coração de pedra. 5, ore pela sua relação, e medite em Provérbios 31. Então, na minha opinião, respondendo à pergunta inicial, que é: casamento é uma instituição falida? Não! Casamento é uma instituição criada por Deus, e ela deve ser sim honrada, ela deve sim ser levada para frente. Bom, agora eu vou responder aqui. Eu vi que algumas pessoas falaram algumas coisas, eu vou falar. Ele falou que amar é um conjunto de ações trabalhadas no interior e que devemos exteriorizarmos. Sim, também, mas ela começa com uma decisão. Quando você decide que você vai amar, você fala: eu vou amar, é uma decisão, né? E eu explico muito isso baseado naquele versículo: amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é uma ordem. Quando Deus dá a ordem, você pode fazer ou não. Então é uma decisão, não é uma coisa, um sentimento. Depois, conforme você vai trabalhando, sim, como você falou, com um conjunto de ações, vai gerando um sentimento, mas inicialmente tem que ser uma decisão. Para amar é preciso escolher e agir na linguagem de outro? Também. Aí é um segundo passo. O que eu estou falando hoje é para você conscientizar. Primeiro você se conscientiza do que é preciso fazer. Porque quando a gente está num relacionamento onde a gente fala que a culpa é do outro, o outro fez isso, nós estamos apenas jogando a culpa no outro. E aí, para nos livrarmos da culpa. Então, é muito mais fácil jogar a culpa no outro, porque se o outro não fizer, não é culpa minha,
né? Mas aqui eu estou falando que a culpa é sua sim, né? A culpa é nossa. Nós precisamos assumir, porque se nós não fizermos, nosso relacionamento não vai dar certo. Ah, mas se um não quer, dois não briga. Ok, só que se você não começar a fazer, não vai mudar. Agora, se você tomar essas atitudes, a Bíblia fala que o relacionamento vai mudar. Então, isso é baseado na Bíblia. A partir do momento que você fez isso, implementou os 5 passos, então você começa a ter uma outra visão sobre o seu parceiro, sobre a pessoa que você se relaciona, então aí você começa a se preocupar em como responder para o outro usando a linguagem do amor, que aí eu falei num vídeo anterior quais são as 5 linguagens do amor. E aí você começa a entender que aquela pessoa tem uma linguagem própria e que ela precisa, que você precisa retribuir dessa forma. Então, usando um exemplo, a pessoa está falando assim: poxa vida, eu tô tão cansada, eu faço e ninguém me ajuda, né? Então, assim, muito provavelmente a linguagem dessa pessoa é do serviço. E aí a pessoa que convive com ela vai conseguir demonstrar amor ajudando ela na tarefa de casa, por exemplo. Só que se o seu companheiro não sabe qual é a sua linguagem, então você fala. Porque para um relacionamento ser saudável, você precisa falar: olha, eu gosto disso. Então você pode me ajudar a lavar? Você pode me ajudar a cuidar da casa? Porque isso demonstra amor para mim. Se você sabe disso, então você vai e fala com essa pessoa. Então, assim, o relacionamento precisa ser sincero, precisa ser transparente, mas você só vai conseguir chegar nesse nível de conversa se você trabalhar o seu interior, se você trabalhar como você é, né? Então não tem como você trabalhar de outra forma, né? Não tem como você já pular para essa forma se você não trabalhar aqui dentro. Se o seu coração ainda estiver duro, se você ainda estiver achando que é o outro fazer por você, não vai ter um relacionamento. Então, a gente precisa começar a agir, tá? Muito obrigada, pessoal. Eu espero estar contribuindo bastante com vocês e eu desejo realmente contribuir para que esse número de divórcio no Brasil caia e que nós possamos viver a verdadeira instituição criada por Deus. Muito obrigada, um ótimo dia para vocês.